Que gostoso conversar sobre uma das temáticas que me toca mais fundo, que é sobre a competência do conhecimento. Como assim conhecimento é uma competência? Sim. Na verdade, é a habilidade de adquirir conhecimentos em grupo que fez com que nós evoluíssemos tanto. Se nós pensarmos, antes de nos tornarmos Homo sapiens ou seres que sabem, existia um outro tipo de humanidade na Terra. Eu estou falando isso de muitos e muitos e muitos milhares de anos atrás. Existiam os neandertais, que tinham inclusive um cérebro maior, eram mais fortes, tinham uma mandíbula mais pronunciada, ou seja, eram pessoas mais fortes e teoricamente com um cérebro maior ou mais inteligentes do que nós. Porém, tem uma habilidade, uma competência que o Homo sapiens tem, que é justamente o Homo, o homem, o ser humano que sabe. E é interessante que estudiosos da evolução do ser humano na Terra vêm descobrindo cada vez mais que esta habilidade de aprender e reaprender em grupo é o que fez e continua fazendo a gente evoluir tanto a ponto de conseguirmos chegar na Lua, descobrir vacinas e tantas outras soluções. Para que nós desenvolvamos a competência do conhecimento, é fundamental a gente ter uma coisa que parece muito distante dela, mas que tem tudo a ver, chama-se humildade. Humildade para a gente saber perguntar, humildade para a gente querer aprender, humildade para a gente se permitir reaprender, humildade para a gente descobrir que certas questões ou dúvidas, dilemas ou dificuldades que a gente não domina ou não sabe ou não consegue, deve ter algum caminho. Então muitas vezes quando o filho vem e diz, eu já tentei de tudo, ou a gente mesmo fala, não tem mais jeito, será que ninguém no planeta Terra conseguiu achar um caminho? Será que eu já tentei de tudo? Porque às vezes o meu tudo, a maneira como eu vejo as possibilidades, não é toda a maneira que há. Né? Eu, enquanto estou aqui falando para essa câmera, não vejo o que está nas minhas costas. Em certo sentido, o que a gente chama de realidade, muitas vezes é um filtro da realidade, é uma maneira, é um recorte, é como uma fotografia. Será que a gente vê tudo? Não. Até porque a nossa percepção da realidade muda, às vezes até com a temperatura. Se eu estou com muito frio ou muito calor, se eu estou com mais pressa ou menos, se eu estou vendo as coisas de manhã descansado ou final do dia super cansado depois de um dia inteiro de trabalho, tudo isso afeta a nossa percepção da realidade. E o conhecimento é justamente esta competência do saber ver. Existe o conhecimento científico, existe o conhecimento espiritual, existe o conhecimento sinestésico, corporal, existe o conhecimento que vem das competências sociais, emocionais, são muitas formas de conhecimento. E aí que entra justamente a forma da família fazer a diferença para que a criança, o jovem, se torne um conhecedor, conversando no dia a dia sobre como cada um está, procurando ter refeições em conjunto para que as pessoas olhem umas para as outras, convivam, procurando estimular a curiosidade, a inquietação, a busca do novo, do diferente, valorizando a percepção do olho no olho, valorizando escutar um ao outro, valorizando o ato de deixar o outro terminar de falar, valorizando o belo, o bom, o justo, que eram princípios que Sócrates, o pai da filosofia grega, trazia como os caminhos para uma vida boa. Se a gente praticar aquilo que é bom, bom para mim, bom para o outro, o belo, arrumar uma mesa, se arrumar, colocar uma roupa adequada à ocasião, uma letra bem feita, um gesto bem feito, e o justo. E a gente já vai estar no caminho de uma vida feliz. E eu estou trazendo isso aqui porque conhecimento e felicidade estão ligados totalmente. Primeiro, porque quando a gente tem a informação de como fazer um bolo, fica muito mais fácil de acertar. Segundo, porque Deus, na sua infinita
generosidade fez o ser humano de um jeito que quando a gente aprende uma coisa nova, pode ser pentear o cabelo, fazer uma Maria Chiquinha, pode ser uma equação matemática, tudo que a gente aprende, o cérebro libera dopamina, que é um estímulo que a natureza nos deu para que possamos aprender mais. A gente fica muito feliz quando aprende alguma coisa. Ah, Léo, mas às vezes eu estou falando com meu filho e ele fica irritado quando está testando alguma nova possibilidade. Pô, minha filha está estudando, ela está irritada. Não é bem assim que a gente fica mais feliz. Felicidade é uma construção. E assim como um atleta às vezes tem que ensaiar muitas jogadas até adquirir a excelência, uma criança, um jovem também tem que testar várias possibilidades. Como eu estudo, com quem eu estudo, que horas eu estudo, com que postura eu estudo, em que local eu estudo, com que atitude mental eu estudo. São estratégias que vão fazendo com que o conhecimento seja percebido, primeiro, como uma construção. Segundo, como um processo que ele não é linear, ele tem avanços, retrocessos, tem um jeito de um filho, tem outro jeito de um filho. O que funcionava às vezes para você não é o que vai funcionar para o seu adolescente. Eu vou estimulando por meio de perguntas a curiosidade, a humildade, que são as mães da sabedoria. E você, o que pode aprender hoje um pouco mais sobre si, sobre as relações que tem construído com os demais, principalmente com seus familiares, para que o conhecimento sobre cada um de vocês, sobre a relação que vocês constroem uns com os outros, sobre o que cada um está vivendo e como vocês podem se tornar pessoas mais amantes do conhecimento. Que tal você refletir um pouquinho sobre isso para conhecer mais a si e ao contexto que você vive?